Amados de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, glórias e glórias ao Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, quando nosso Senhor Jesus ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, que devemos vigiar e orar, para que não entreis em tentação. E ele diz também que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele quer que nós venhamos abrir os olhos, amém, e lutarmos contra a vontade da nossa carne. E não tente fazer nada com dúvida em seu coração. E se Deus te chamar hoje e você estiver em dúvida, você ficará, amém? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 1 a seguinte mensagem: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então é por isso que nosso Senhor Jesus ele nos convida: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Então devemos vigiar para orarmos, vigiarmos para tomar decisões positivas, vigiar para não negociar com o ímpio, dizer somente a verdade. Amém? Hoje nós vamos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 em diante. Amém? Nós vamos estar refletindo, dando continuidade a Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, que quando ao lermos a palavra, Deus esteja falando. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Seu meu Deus e amado Pai, a nossa vida, Pai, pertence ao Senhor. Então, Pai, toma conta de nós, ó Deus. Toca nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Prepara, Senhor, a nossa alma. Que venhamos ter entendimento da Tua palavra. Que venhamos fortalecer, Deus, a nossa alma. Que venhamos vigiar e orar. Em nome do Senhor Jesus. Glórias e glórias ao Senhor. Capítulo 9, versículo 31, onde diz o título da mensagem, diz o seguinte: a igreja cresce. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esta palavra. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia.
Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, nós estamos aprendendo com o nosso Deus. E todos aqueles que dão ouvido aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus passará por grandes experiências. Experiências nas quais seres humanos nenhum na face da terra vai conseguir explicar. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo e tem temor a Deus, faz a obra de Deus com amor. Quando é chamado, imediatamente se levanta e vai para fazer aquilo que Deus tanto quer. No versículo 39 vai dizer que Pedro atendeu e foi com eles. Então Pedro, ele tinha passado na cidade de Lida, e ali ele tinha dado a ordem que Jesus deu no coração dele para falar com Enéas. Ele disse ali naquela cidade o seguinte: levanta-te e arruma o teu leito. Então, amados de Deus, em seguida a gente vê que Pedro, ainda vigiando, andando no Espírito, ele foi conduzido pelos irmãos. Quando chamou ele atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, onde Dorcas estava. E ali Pedro também. Pedro orou. Pedro orou e se rendeu ao Senhor. Buscou resposta no Senhor. A palavra vai dizer que Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Amados de Deus, Deus, ele quer te usar para abençoar as pessoas. Deus, ele quer te usar para exortar as pessoas a permanecer no caminho do Senhor. Então, permita que o Senhor Jesus, ele venha te usar para abençoar vidas, assim como ele usou a vida de Pedro. Pedro permitiu e buscou a presença de Deus. Ele vigiou e manteve no Espírito. E Deus abençoou a vida de Enéas, a vida de Dorcas. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então ele foi conduzido àquele lugar. E ali houve a glória de Deus se manifestando naquela cidade, em nome de Jesus. E assim Deus quer fazer com você na cidade onde você está.
Deus quer te usar para abençoar vidas, para que todos venham ver que o nosso Deus, Ele ainda opera milagres. Amém? Glórias ao Senhor. Tenha uma ótima noite, amados de Deus. Tenha uma ótima noite na presença do nosso Senhor Jesus. E amanhã, sábado, estaremos dando início ao capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde o título da mensagem é O Centurião Cornélio. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.